Meus amados irmãos, bom dia. Que a paz de nosso Deus esteja sobre vossas vidas hoje. Graças ao Senhor que chegamos mais um fim de semana. Quase, né? O mundo está em festa com a festa mundana, mas nós estamos aqui celebrando a nossa vitória espiritual. Nossa festa espiritual. Diz assim a palavra do Senhor no livro do Números, capítulo 27. Vamos ler até o versículo 5, capítulo 27. E o versículo 1 diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Refer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as filhas de Manassés, filhos de José, e estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirsa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazer, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, enquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia conta essa história dessas 5 mulheres cujo pai morreu exatamente no mesmo dia em que Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés, e como consequência dessa rebelião, teve uma imensa mortandade no meio do povo, que a terra se abriu e tragou todos os rebeldes, devorou todos os rebeldes. E esse homem, por fatalidade, morreu exatamente nesse mesmo dia. E então incluíram ele, por haver morto nesse dia, como um dos que estavam na rebelião de Coré, Datã e Abirão contra Moisés e contra a santidade de Deus. E como consequência, os líderes daquela nação excluíram aquele homem das heranças e das possessões que lhe convinha a todos os líderes das nações, a todo um clã, ao líder do clã. E essas mulheres, sabendo da fatalidade, conhecendo seus pais, elas foram de modo assim falar com Moisés. Como eram 5 mulheres, Moisés não só quis dar atenção àquelas 5 mulheres, sempre no sentido moral, porque um homem sozinho não vai ouvir 5 mulheres. Então, para piorar a vergonha e o temor daquelas mulheres, Moisés reúne os sacerdotes, reúne os príncipes das congregações e o próprio Moisés. Todos os anciões estavam ali para ouvir aquelas 5 mulheres. Eu creio que elas ficaram tão atemorizadas com aquela situação, mas foram ousadas, com coragem, falaram, procurando, dando apologia e defesa do seu pai, que era um homem justo, temeroso de Deus. Provavelmente morreu devido a um ataque cardíaco ou alguma coisa relacionada com o singular caso da terra se abrir e devorar milhares de homens que eram rebeldes contra Moisés. E ele morreu, Zelofeade. E quando ele morre, disseram: não, esse também estava na rebelião. E ele foi achado como que culpado. E aquelas mulheres foi sem considerar a reunião e a comissão daqueles líderes daquela nação. Ela foi e falou a todos eles. O resultado foi que Moisés disse: eu vou agora orar ao Senhor. Como diz o versículo 5. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. O que é que isso tem a ver conosco? Muitas vezes, irmãos,
alguém, um juiz, um advogado, um patrão, um marido, esposa, um professor, uma prova, um exame, um laudo médico, qualquer que seja o resultado, vem de modo claro definir a nossa vida como que sendo a conclusiva, a final e última. E isso, de modo negativo, que traz prejuízo para mim, para ti, para nós, para a família, para todos. E a gente desprudente recebe aquilo como se fosse a última palavra. Aí vai e guarda aquilo, vai triste e se deixa levar pela conclusão. Se aquelas 5 mulheres não fossem reivindicar a justiça, a pureza e a inocência de seu pai, que morreu por pecado pessoal dele sem estar relacionado com a rebeldia dos outros, aquele homem, aquelas mulheres não teria nada. Então elas foram, enfrentaram as barreiras que estavam pela frente, os anciões, sacerdote e até o próprio Moisés. E ela foi e reivindicou o direito que ela tinha com seu pai. Moisés foi e orou a Deus. E Deus, que Deus havia aceitado a lei que era contra essas mulheres, quando elas contam e Moisés conta a Deus, olha Deus, chegaram as mulheres aqui e vieram contando a história de um tal de Zelofeade. Tu sabes, Senhor? E Deus disse, tem razão. Essas mulheres têm razão. Mude a lei, mudem o decreto, mude a determinação que tinha contra Zelofeade, que já é morto, morreu e não deixou nada para essas mulheres. Mudem o decreto, porque elas vieram interceder por seu pai, vieram reivindicar aquilo que lhe é devido, sem considerar o decreto, o martelo, o juiz, o advogado, o professor, o patrão, a mulher, o esposo, qualquer que seja a palavra que tenha dita contra, muda o decreto, porque essas mulheres vieram perante ti interceder. Eu não sei o que foi que disseram a ti. Talvez você esteja triste por uma palavra, por um decreto, por alguém que disse, seja um juiz, um advogado, um patrão, um pastor, um professor, quem quer que seja. Leva a tua causa perante Deus. Confessa ao Senhor. Diz a Ele o que está passando, o que aconteceu, porque Ele não deu a última palavra. Igual como aquelas 5 filhas de Zelofeade, Deus vai mudar esse decreto. Deus vai mudar essa situação. E tudo isso que tu pensa que está perdido, derrotado e acabado, Deus vai fazer valer e vai te dar a palavra favorável. Confia no teu Deus. Descansa nele, porque ele é poderoso. Essas mulheres não somente fizeram isso, além de tocar em Deus, Deus mudou até o decreto. Deus mandou que aquela lei antes caducasse, ficasse inválida para dar razão e espaço à lei que era mais valiosa, a lei que era digna, a lei que era condenatória a todos, mas agora essa lei estava sendo válida para as mulheres que temem ao Senhor. As mulheres foram e aí falaram com Moisés e Moisés mudou tudo. Deus foi quem mudou tudo devido à intercessão de Moisés. Anima-te, irmão. Anima-te, irmã. Nada está perdido. Vê que Deus ainda tem que bater o martelo por ti. Deus é fiel e Ele não despede crente triste. Ele sempre muda o quadro. Bendito Deus, Pai. Nesta manhã, eu quero te apresentar este teu servo, essa tua serva, Senhor, que recebeu esta palavra, coração, guardou, e está exatamente a sua situação igualzinho àquelas mulheres entristecidas, abatidas, porque seu velho morreu. E agora os homens, os líderes, os homens de eminência estão determinando condenar e condenou aquele seu pai. E elas juntas e unânimes foram falar com os líderes daquela nação. O líder maior foi consultar a Deus e Deus mudou o quadro, mudou o cativeiro e aquelas mulheres foram reivindicar a herança de seu pai.
e conquistaram. A perseverança e a busca é o que faz mudar a situação. Deus abençoe a todos, Senhor. Abençoa, Senhor. Que o Senhor abençoe a todas essas pessoas que estão passando por essa luta, por essa prova, por essa dificuldade, essa confusão na sua mente. Mas que o Senhor, nesta manhã, possa libertar e possa esclarecer a resultado e vitória. Em nome de Jesus. Amém.